Reflexão bíblica. Aleluia, glória a Jesus, glória a Deus. Que Deus abençoe a todos poderosamente. Em nome de Jesus Cristo, seu amigo pastor Charles Rodrigues, todos que estão aí ouvindo a nossa programação, 100.7 FM, Rádio Evangélica, Deus abençoe a sua vida sobremaneira. Tema de hoje, os filhos de Deus. Nós estamos aqui nos estúdios da Rádio Evangélica 100.7 e esse programa abençoadíssimo, programa H2O, que Deus abençoe o pastor Gerson Pereira, Deus abençoe a missionária Fernanda que está aqui do meu lado e também o nosso irmão aqui na técnica de som, Deus abençoe sobremaneira. E você que está em casa, onde quer que esteja chegando essas imagens das nossas redes sociais, e quer que esteja chegando a nossa voz através das ondas amigas, que a mão de Deus venha agir na sua vida. O tema de hoje, os filhos de Deus, não é? Você sabia que Deus, ele criou os céus e a terra, o mar e tudo que há neles. A minha oração é que o Espírito Santo fale ao seu coração. Unge-me, Senhor, para pregar, unge o teu povo para receber, pois a distância não é um impedimento para o teu agir. Senhor, eu creio em milagres e eu sei que pessoas, através da ministração da palavra, serão curadas de qualquer enfermidade, qualquer vírus e bactéria. Milagres vão acontecer, meu Deus, na ministração da tua palavra, porque a tua palavra é o poder. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, meus queridos, olha, abra sua Bíblia, se você puder e quiser, em 1 João, capítulo 3, no versículo 1, 1 João, capítulo 3, no primeiro versículo, né, nós vamos meditar aqui, e diz assim a poderosa palavra do Senhor: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, de sermos chamados filhos, o que de fato somos. O mundo não nos conhece porque não conheceu. Olha que interessante. Deus, ele nos fez criaturas, fomos criados por Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, a sua imagem e semelhança. Mas, segundo a palavra de Deus, segundo a Bíblia, quando você aceita a Jesus como seu Senhor único e suficiente Salvador, você é adotado como filho. Pastor, eu pensei que todos eram filhos de Deus. Sim, quando Deus fez Adão e Eva, Adão chamava Deus de pai, e Eva também. Mas por causa do pecado adâmico, então houve um afastamento, como diz lá em Romanos 3, versículo 23 em diante, pois todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Então todos que nasceram depois do pecado adâmico, e por causa do afastamento de Deus, os homens deixaram de chamar Deus de pai, e eles se tornaram criaturas de Deus, através de Adão e Eva. Só filhos e filhas. Adão e Eva tiveram mais de 33 meninas e 27 meninos, né? E foram se multiplicando sobre a terra, e veio os primeiros homens que passaram a invocar o nome do Senhor, e aí veio Sete, e Noé, Abraão, e por aí vai, Moisés. Deus, ele então foi fazendo aliança com o seu povo até os dias de hoje. Mas quando chegou o tempo de Jesus se manifestar, porque Deus disse para a serpente, disse: olha, vai nascer da mulher alguém que vai esmagar a tua cabeça. O homem vai extrair do suor do rosto o pão de cada dia. A mulher, por meio de dores, dará a luz, mas da mulher vai nascer alguém que vai esmagar a tua cabeça, e você vai rastejar no pó. E chegou o tempo, então, determinado por Deus, que a graça se manifestou mais uma vez, e Jesus veio e morreu numa cruz por nós,
Como diz em João 3,16, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a vontade de Deus é que creiamos no Filho de Deus, para que você possa se tornar um filho, sim, para que você venha se tornar uma pessoa, não apenas alguém, mas uma pessoa mais que vencedora. A Bíblia diz que nós já somos em Cristo Jesus. Quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador, você já é mais que vencedor, mais que vencedor. Então, o inimigo não quer que você pense assim, quer que você venha pensar que é o verme do carrapato, não é? Que você é fraquinho, coitadinho, que você guarde mágoa no coração contra as pessoas, ache um culpado por isso e por aquilo. De repente você está guardando aí um sentimento ruim, sabe? Uma ofensa por causa de uma rejeição, por causa de uma traição, por causa de uma fofoca, e o inimigo quer que você guarde essa mágoa no seu coração, essa ofensa, mas a palavra de Deus diz que nós devemos perdoar como somos perdoados, para que a vontade de Deus seja feita, assim como é feita no céu, não é? Seja feita na terra também. E a vontade dele, em Romanos 12, versículo 1, é boa, agradável e perfeita. Então, veja como é grande o amor de Deus, que nós venhamos nos tornar filhos desse Deus poderoso. Agora, quando você aceita Jesus e se torna filho, o filho tem direitos, mas também tem deveres. Nós temos um rei. Você vive no Brasil ou na Europa, você que está aí nos assistindo, nos ouvindo, de repente nos Estados Unidos, na África, não é? Aonde quer que esteja chegando essas imagens, aonde quer que esteja chegando a nossa voz ao redor do mundo, mas quando você aceita Jesus, você se torna cidadão do reino de Deus, sabe? Você se torna filho desse reino, você se torna filho de Deus, alguém que é ungido como Jesus, Jesus Cristo, ou seja, Jesus ungido, cristãos ungidos, com o mesmo Espírito que ungiu Jesus, é o mesmo Espírito que Deus, ele unge você e a mim, quando nós entregamos a vida a Jesus. Vamos lá em João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. João, capítulo 1, versículo 12, diz assim, ó. Olha que interessante. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, você tem muitos problemas na sua vida, você está enfrentando gigantes na sua vida, não é? Mas aqui diz em João 1, 12 em diante, Evangelho de João, contudo aos que receberam, aos que creram no nome de Jesus, deu-lhes o direito. Veja, eu não tinha esse direito, mas porque eu creio no nome de Jesus, então eu recebi o direito de se tornar filho de Deus, os quais não nasceram da descendência natural, nem pela vontade do homem, nem pela vontade da carne, mas nasceram de Deus. Nasceram de Deus. Você é nascido de Deus. Ao aceitar Jesus como Senhor e Salvador, você é nascido de Deus. Você é filho de Deus, herdeiro e co-herdeiro com Cristo Jesus, como diz a poderosa palavra do Senhor. Vamos lá em Romanos capítulo 8, no versículo 16. Romanos capítulo 8, vamos ao versículo 16, vamos ver aqui o que diz a poderosa palavra do Espírito Santo, hein? Glória a Deus, glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. O próprio Espírito de Deus testemunha. O Espírito Santo, ele é o Espírito Santo. Ele é o Espírito da verdade, ele dá testemunho. Pessoa, ele não é uma energia cósmica,
Ele não é uma pomba, um vento. Não, ele veio, a pomba veio representando ele. Ele não é o fogo, não é? Ele tem fogo, ele é, na verdade, fogo consumidor. Mas a Bíblia diz assim, ó, o próprio Espírito dá testemunho ao nosso espírito. Ele se comunica com o nosso espírito, que somos filhos de Deus. O Espírito Santo se comunica com o nosso espírito, confirma no nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então você não tem que mendigar, sabe? O grande problema é que as pessoas estão, muitas delas, orando de uma forma errada. Às vezes as pessoas vão orar pelo doente, já vai orando se despedindo. Ah, Pai, Senhor, consola a família, faz a tua vontade, Senhor. Sabe, já vai ali uma oração totalmente antibíblica, sem fé. Porque quando Jesus diz em Mateus 10:7, pregue o evangelho do reino, cure os doentes, expulse os demônios, purifique os leprosos, ressuscite mortos, dai de graça o que recebesse de graça. Então é uma ordem. Ele diz lá em Marcos 16:15, pregue o evangelho a toda criatura, aquele que crê, for batizado será salvo, aquele que não crê será condenado. Estes milagres vão acompanhar aqueles que acreditam. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes. Se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal algum. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Jesus não estava brincando com isso. Ele diz lá em Lucas 10:19, eis que eu vos dei autoridade e poder para pisardes em serpentes e escorpiões, sobre todo o poder do inimigo. Não vai ter retaliação não, nenhum dano vos causará. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. A vontade de Deus nunca foi a doença. Por trás de qualquer doença, por mais que você não concorde comigo, mas quando eu vou orar por um enfermo, não importa o enfermo, eu coloco as mãos sobre aquele enfermo e digo, Satanás, deixe esta filha de Deus, esse filho de Deus agora, essa pessoa entregou a vida a Jesus, saia dela. Você que está alimentando esse câncer, essa doença, você que está alimentando essa paralisia, seja qual for, o vírus ou bactéria ou enfermidade, espírito de loucura, fora no poderoso nome de Jesus. E você está orando conforme a vontade de Deus. Mas o inimigo quer que você fique preocupado demasiadamente. A preocupação gera ansiedade, gera medo e dissolve a fé. E só existe uma coisa que agrada a Deus. Você vai ter fé se você não satura sua mente com a palavra de Deus. Você precisa comer a palavra de Deus. Lá em Mateus 4:4 diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E Deus tem pressa em me responder e te responder. Ele diz lá em Lucas 18:7, acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que a ele clamam de dia e de noite? Eu digo que fará justiça e depressa. Deus tem pressa em te honrar. Deus tem pressa em te abençoar. Jesus pagou um preço altíssimo para você ser revestido do poder do alto. Mas você jamais será revestido se você já acorda pela manhã ouvindo más notícias. Coloca no rádio, é só morte. Aquele canal de televisão, vai para as redes sociais. Você primeiro tem que ler a Bíblia, sabe? Antes de ver notícia, esta ou aquela. Antes de você ver as notícias que trazem pavor à tua alma, você deve se alimentar com a palavra de Deus, com a Bíblia, e meditar nela de dia e de noite. E aí você vai ver o sobrenatural acontecer, porque você foi chamado para ser filho. E para encerrar por hoje, vamos ver o que diz aqui. Vamos ver o que diz a poderosa palavra. Em Gálatas 7, diz assim, você já não é mais escravo, mas filho.
E por ser filho também se tornou herdeiro. Você é filho e você se tornou herdeiro de Deus. Você é herdeiro de Deus. Quero mandar uma saudação a todos que estão nos acompanhando aí, os semeadores do ministério, que estão nos acompanhando aí através das redes sociais. Daqui a pouquinho estaremos orando pelos semeadores. E você que está aí sempre ouvindo essa programação, Deus abençoe poderosamente. Lembre-se, você não é escravo, seu corpo não é covil de demônios, não é morada de enfermidades, não é casa de enfermidades. Por trás desse problema familiar, dessa briga familiar, sabe, dessa fofoca, dessa intriga, por trás dessa perseguição, por trás dessa doença, por trás desse problema, este ou aquele, tem espíritos demoníacos. Não vou espiritualizar tudo. O mundo inteiro foi criado por Deus. Aquilo que é invisível tem influência sobre o visível. O material. Então saiba que nós estamos no meio de uma grande guerra. Ou você se posiciona, sabe? Quando você estiver dirigindo, quando você estiver no trabalho, quando você estiver em casa, onde você estiver, que vier uma preocupação que vai gerar ansiedade e medo, coloque a mão na sua cabeça e diga: fora ansiedade, medo, preocupação. Eu decidi acreditar no sobrenatural. Eu vou pagar as minhas dívidas, não importa pandemia, não pandemia. O reino de Deus não é desse mundo e tem influência sobre tudo que acontece aqui. Deus está no controle. Deus está no controle. Receba o milagre na tua vida. Pai, cobre o Brasil, Senhor. Cobre o Brasil no teu sangue. A nossa vida e a nossa família. Nós colocamos tudo debaixo do controle. Entregamos ao Senhor. Consagramos ao Senhor. No poderoso nome de Jesus. Quando você vive assim, você vai andar no sobrenatural. E você vai desfrutar de uma vida de milagres. Deus abençoe a todos poderosamente. Lembre-se, o tema de hoje: você é um filho de Deus. Somos filhos do Altíssimo. Deus abençoe a todos poderosamente. Gente, inscreva-se no nosso canal no YouTube. Inscreva-se no nosso canal no YouTube, Pastor Charles Rodrigues. Instagram PR Charles Rodrigues. E no Facebook Charles Rodrigues. Compartilhe, Deus abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor. Emmanuel, Deus conosco.